Vamos lá, gente. Bom, então nas aulas passadas a gente aprendeu sobre as curvas características das instalações, né? A gente viu as curvas de altura manométrica da instalação e da bomba. Usamos essas informações para obter o ponto de operação. Aqui, então, a gente tem o gráfico de carga, altura manométrica H pela vazão. E essa primeira curva vermelha que a gente tem aqui é a curva de altura manométrica da nossa instalação. Ela diz para a gente quanto de carga vai ser necessário adicionar ao fluido para levar o fluido do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Aí a gente cruzava essa informação com a curva da bomba, curva de altura manométrica da bomba. Essa curva, ela dizia para a gente quanto de carga a bomba seria capaz de adicionar o fluido para cada vazão. Então, se a gente unir essas duas informações, a curva vermelha aqui vai dizer para a gente quanto a gente precisa de carga para levar o fluido de um reservatório ao outro a uma determinada vazão. E essa curva aqui, a azul, diz para a gente quanto de carga a bomba pode adicionar a uma determinada vazão. Então, juntando essas duas informações, a gente vai descobrir qual é a vazão que a bomba vai operar nessa instalação. A gente vai descobrir o ponto de operação da bomba. Como consequência, a gente vai obter a vazão de operação. Então, tendo agora essa informação em mãos, vamos lembrar o seguinte: a curva de altura manométrica da instalação, que é a vermelha, ela é obtida pelo projetista. Então, quem tiver ali projetando que vai calcular e obter essa curva. A curva da bomba, ela é entregue pelo fabricante, e a gente viu na aula passada como ela é obtida, né? Aí, o que acontece agora? Então, eu peguei aqui um exemplo de um catálogo de bomba para vocês, que mostra o seguinte: aqui em cima, a gente, vamos lá, no eixo X, a gente tem a vazão, as vazões, né? E aqui em cima a gente tem as alturas manométricas de cada diâmetro dessa bomba. Temos aqui o NPSH e temos as potências consumidas, as curvas de potência. A gente conversou sobre essas três curvas na aula passada. Inclusive, a gente conversou também sobre as curvas de isoeficiência que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se eu pegar uma bomba operando em qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ela vai estar operando com 32% de eficiência. Se ela estiver operando aqui em cima dessa última curva aqui, ela vai estar operando com 57% de eficiência. Então, vocês podem perceber que a eficiência vai aumentando até chegar no seu valor máximo e depois ela começa a reduzir. Bom, então, se eu traçar a curva da instalação, dependendo do diâmetro que eu tiver aqui, eu vou ter uma vazão de operação diferente, né? Se eu selecionar um determinado diâmetro, vamos dizer que eu selecionei o maior aqui, o diâmetro de 210. Eu vou vir aqui. Agora eu já sei qual é a minha vazão de operação. Então, vem aqui, por exemplo, vem na curva de NPSH e já acho qual é o valor do NPSH requerido por essa bomba. Posso vir aqui, continuo descendo nessa mesma vazão, venho no ponto aqui do diâmetro maior e acho qual é a potência consumida pelo motor elétrico que aciona essa bomba. Beleza? Então, quando eu cruzo as informações de altura manométrica da bomba com a altura manométrica da instalação, eu obtenho o meu ponto de operação e com isso eu obtenho o comportamento dessa bomba e todas as informações que eu vou precisar. Então, olha só. Então, aqui em cima a gente tem as curvas de altura manométricas da bomba com as curvas de isoeficiência juntas. Aqui embaixo a gente tem as curvas de potência consumida pelo motor elétrico para cada vazão da bomba. E aqui no meio a gente tem as curvas de NPSH requerido da bomba. E vamos lá, o que é esse NPSH requerido da bomba? É um dos assuntos da aula de hoje, que já que a gente vai falar de cavitação, a gente vai ter que obter alguma forma de saber se vai ocorrer ou não a cavitação na nossa bomba. E as curvas de NPSH são fundamentais para a gente poder determinar isso. Essa curva de NPSH requerido
ela diz para a gente quanto de carga eu tenho que ter na sucção da bomba para não cavitar. Essa é a explicação resumida do que é esse NPSH, porque a gente vai entrar em detalhes sobre isso aqui hoje. Então, se a gente cruzar as informações de altura manométrica da instalação com a bomba, a gente obtém, então, NPSH, vazão de operação, potência da bomba, por exemplo, tudo sabendo o ponto de operação da bomba. A gente tem as condições de operação da mesma. Bom, outra informação muito importante que a gente viu nas aulas passadas é o seguinte: eu mostrei várias vezes para vocês essa linha de carga da instalação, que mostra o quê? Ela vai pegar cada pontinho da minha tubulação e vai medir a carga nele. Então a gente percebe que durante o escoamento a carga vai caindo. E isso a gente já aprendeu. Por quê? Porque tem perda de carga no escoamento. Eu tenho apenas um único ponto onde a carga aumenta, que é na bomba. A bomba adiciona carga. Então eu não vou entrar agora nessa linha para a gente determinar quanto de carga a bomba tem que adicionar. Não. Hoje eu estou trazendo essa linha aqui para vocês para mostrar o seguinte: o ponto de menor carga em toda a instalação vai ser na sucção da bomba. Então, esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Porque já que eu tenho a menor carga aqui, por consequência eu também vou ter a menor pressão aqui, e é aqui que eu preciso avaliar se eu vou ou não ter a cavitação. Beleza? Então, partindo para o tema de hoje, estou falando de cavitação, né? O que é a cavitação? Bom, a cavitação, gente, ela é um fenômeno que vai acontecer quando, durante o meu escoamento, a pressão do fluido que estiver escoando for inferior à sua respectiva pressão de vaporização. Então, se eu tiver um fluido, por exemplo, se eu tiver a água a 100 graus Celsius, a sua pressão de vaporização é de 1 atm. Então, se eu tiver água a 100 graus Celsius e já tiver com a pressão inferior a 1 atm, é certo que eu vou vaporizá-la. Se eu tiver com a água 100 graus Celsius com a pressão superior a 1 atm, ela ainda não vai evaporar. Então, se para uma determinada temperatura eu pegar a sua respectiva pressão de evaporação, eu posso dizer o seguinte: se eu operar abaixo dessa pressão de vapor aqui, dessa pressão de evaporação, eu vou formar bolhas de vapor. E eu vou cavitar. E vamos ver por quê. Primeira coisa, esse gráfico mostra o que eu acabei de falar para vocês. A sucção da bomba é um ponto de menor carga do sistema. A sucção da bomba, então se a gente olhar, a bomba está aqui, né? A sucção da bomba ela vai estar aqui, na entrada da bomba. Porém, da entrada da bomba até a entrada do rotor, eu ainda vou ter mais uma queda de pressão. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu vou ter que analisar. Se nesse ponto aqui, na entrada do rotor, eu tiver com a pressão inferior à pressão de vapor, eu vou cavitar. Agora, se eu garantir que nesse ponto a pressão é superior à pressão de vapor, eu falo, todos os outros pontos, então, na minha instalação também estão seguros. Beleza? Então, o que acontece na cavitação? Vamos lá. O fluido ele vai entrar aqui na bomba e se a pressão aqui for inferior à pressão de vapor, vai formar as bolhas de vapor. E quando o fluido começa a percorrer o rotor, a gente aprendeu isso lá no início do ano, que o rotor ele aumenta a energia cinética e a energia de pressão do fluido. Então, o que vai acontecer? Quando o fluido entrar aqui, ele vai entrar na zona de baixa pressão e vai evaporar. Vai formar as bolhas de vapor. Agora, quando o fluido começar a passar pelo rotor, a pressão vai aumentar. Quando a pressão aumentar, então essas bolhas aqui, elas vão implodir. Quando elas implodirem, isso é uma reação que ocorre muito rápido, na coisa de dezenas de milhares de vezes por segundo. Então, isso aqui vai acontecer muitas vezes. Então, a bolha ela vai implodindo e quando ela implode, ela gera um feixe de energia aqui, que vai gerar um impacto na superfície. Esse impacto ocorrendo muitas vezes, ele vai
arrancar pedaço da superfície. Então, a cavitação, ela inicialmente faz com que o rotor, se a cavitação estiver ocorrendo no rotor, logicamente, fique com um aspecto esponjoso, com vários buraquinhos, daí o nome cavitação, que são cavidades. E se isso ficar ocorrendo por muito tempo, isso pode arrancar pedaços do rotor. Beleza? Então, isso é o processo de cavitação. Bom, quais são as consequências da cavitação? Então, aqui, ó, se isso começar a ocorrer a cavitação, quando o fluido ele entra aqui no centro do rotor, ele está na zona de baixa pressão, a mais baixa pressão da instalação. Conforme ele for percorrendo o rotor, a pressão vai aumentando, as bolhas que se formaram aqui no início vão implodindo e vão arrancando pedaços. Então aqui a gente tem dois exemplos de dois rotores cavitados, ok? Bom, como reconhecer que está acontecendo a cavitação? Bom, no projeto a gente vai ver qual é a vazão máxima que a gente tem para operar sem cavitar, e eu vou deixar para vocês aqui em cima um videozinho no YouTube que mostra o seguinte, vai mostrar o processo de cavitação ocorrendo de forma controlada. Então vocês vão vendo, a pessoa ela vai induzindo uma queda de pressão, induzindo essa queda de pressão, conforme ele fique abaixo da pressão de vapor, então o fluido que está ali, o líquido, começa a evaporar. E o barulho é muito característico, parece que está bombeando areia. Um barulho muito, muito, muito característico mesmo. Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, depois vocês cliquem ali para assistir esse vídeo, para vocês entenderem as características da cavitação. Bom, aqui embaixo eu botei 3 conceitos para a gente discutir rapidinho, para não se confundir. Cavitação, erosão e corrosão, né? A cavitação, gente, é isso, é a formação das bolhas de vapor. A gente opera de uma forma que a pressão de vapor vai estar sendo atingida, na verdade vai estar sendo ultrapassada, o fluido vai estar operando com a pressão inferior à pressão de vapor. Então o fluido vai evaporar e depois vai chegar na zona de alta pressão, essas bolhas de vapor vão condensar-se, vão implodir e arrancar pedaço. A erosão, gente, ela vai ser um fenômeno que vai ocorrer devido ao atrito mesmo de partículas. Se eu tiver material particulado no meu fluido, esse material particulado sólido vai entrar em contato, vai se chocar com o rotor e vai arrancar pedaço também. E a corrosão, ela ocorre devido à incompatibilidade do material do rotor com o fluido que está sendo escoado. Então são 3 coisas bem diferentes. Às vezes parece que é a mesma coisa, né? A gente é acostumado a falar erosão e corrosão, mais do que se fala cavitação, né? Então, às vezes, até na descrição, o que é cavitação? É a erosão aqui do rotor, ou é a corrosão aqui do rotor. Não é bem isso. Então, a gente tem que entender que tem essa diferença. Cavitação, formação de bolhas e implosão dessas bolhas. Erosão, atrito de material sólido particulado com o rotor. Corrosão, incompatibilidade do fluido bombeado e o rotor. Beleza? Então, olha só. A gente viu o que é a cavitação, as consequências dela, né, o que vai acontecer, e agora a gente precisa, então, começar a entender como evitar a cavitação. Então, entra agora o parâmetro mais importante para isso, para a gente saber evitar a cavitação, que vai ser o NPSH. O NPSH, gente, é do inglês Net Positive Suction Head. Vocês vão achar muito raramente bibliografias que tratam isso em português. Vai ser chamado às vezes de saldo de carga positiva de sucção, carga de sucção positiva, mas via de regra é muito raro utilizar-se essa sigla em português. NPSH vai ser o jeito que todo mundo vai entender, todo mundo vai saber do que você está falando, beleza? Então o NPSH, como eu falei com vocês lá no início da aula e na aula passada, ele representa uma carga. Já está aqui, ó, esse head aqui que a gente já viu várias vezes é carga. Essa carga, medida em metros, vai nos dizer o que é essa carga. Então, o NPSH vai medir aqui, ó, a carga que eu tenho aqui na entrada do meu rotor, no meu ponto de menor pressão. E eu tenho 2 possíveis NPSHs, vamos dizer assim. Eu tenho um NPSH que fala para mim quanto de carga eu preciso ter aqui para não cavitar. Esse, então, é o NPSH requerido.
ele é uma característica, então, da bomba. Então, ele já é entregue no catálogo da bomba, igual a gente vê a curva de altura manométrica da bomba já nos é entregue, o NPSH requerido também vai ser. Agora, eu tenho que ter um dado para comparar com esse NPSH requerido. Então, o NPSH requerido fala, ó, eu preciso de ter uma determinada carga para não cavitar. Eu preciso disso, eu vou requerer isso. E eu vou precisar agora de ter uma outra carga, vai falar, eu tenho essa determinada carga aqui na entrada do rotor. Então, vai ser uma característica da instalação, que vai ser o NPSH disponível. E isso aqui é calculado também pelo profissional que vai fazer o projeto, ou pelo operador. Então, a gente vai juntar essas duas informações também. Então, a gente tem uma curva que nos é dada no catálogo, que é a curva de NPSH requerido. E a gente obtém, por via de cálculo, a curva do NPSH disponível. E de forma análoga ao ponto de operação, a gente vai obter a nossa vazão máxima de operação. Se eu operar, então, com uma vazão inferior à vazão máxima de operação, qualquer ponto nessa região aqui, tá tranquilo, não tem cavitação. Agora, se eu operar com uma vazão superior à da interseção, superior à minha vazão máxima, eu vou ter, então, o NPSH que eu vou precisar, a carga que eu vou precisar vai ser maior do que a carga que eu tenho disponível. Dessa forma, então, eu vou cavitar. Vamos voltar para os conceitos de novo aqui, revisando de NPSH requerido disponível. Então, o requerido diz quanto eu preciso de carga na entrada do rotor para não cavitar. É a curva vermelha. O disponível diz quanto eu tenho de carga aqui na entrada do rotor. Então, cruzando essas duas informações, a gente verifica se vai ou não acontecer a cavitação da bomba. Beleza? Então, essa é a condição básica para que não tenha cavitação. Então, tem que se verificar o seguinte, que a vazão de operação ela seja menor que a vazão máxima e ainda botar um coeficiente de segurança, às vezes 0,9, 90% da vazão máxima para você ter uma margem de segurança para não cavitar a bomba mesmo, beleza? Então, repetindo, a condição básica para que não haja cavitação, NPSH disponível, nossa curva azul aqui tem que ser maior do que o NPSH requerido, beleza? Vamos lá, gente. Então, comparando aqui o requerido e o disponível, o NPSH requerido vai ser o dado que já vai ser entregue para a gente no catálogo da bomba. É um dado entregue pelo fabricante. O disponível vai ser calculado pelo projetista. Então, o disponível ele pode ser calculado da seguinte forma. A gente vai pegar a pressão do meu reservatório de sucção e somar com a pressão atmosférica, para a gente ter um valor de pressão absoluta aqui. Lembrando que pressão absoluta é o quê? Começa a contar do zero mesmo. E a pressão manométrica começa a contar da pressão atmosférica. Então, quando a gente soma isso aqui, a gente está transformando a pressão do reservatório de sucção em pressão absoluta. Então, a gente tem a pressão absoluta do meu reservatório. Ou, separando, pressão manométrica do reservatório, que é o que vai estar sendo medido ali, mais a pressão atmosférica local. Então, a gente vai pegar, isso aqui vai subtrair a pressão de vapor do fluido, que vai ser a pressão que o fluido vai evaporar. Esse valor é fixo? Não. Esse valor varia conforme a temperatura do fluido variar. A gente vai ver isso já já. Dividindo isso aqui pelo peso específico, então tudo isso aqui é uma carga de pressão, pressão sobre peso específico. Mais a altura do meu reservatório de sucção, então é a posição do meu reservatório de sucção, menos a perda de carga na sucção, ou seja, do reservatório de sucção até a bomba. Importante salientar agora o seguinte, esse Z aqui, a altura, ela pode ser positiva ou negativa. Caso a bomba esteja afogada, ou seja, ela esteja abaixo do reservatório de sucção, essa altura é positiva. Caso a bomba seja não afogada, ela é uma bomba de sucção negativa. Então, a altura aqui de sucção é menor do que zero. Beleza? Então, a gente tem que levar em consideração isso.
Já já eu vou discutir essa fórmula aqui com vocês. Antes disso, pressão de vapor. Então, o que é pressão de vapor? É uma pressão que o fluido vai evaporar. É a partir dessa pressão, o fluido vai evaporar em uma determinada temperatura. E quando eu falo a partir, quer dizer abaixo dessa pressão. Então, por exemplo, 100 graus Celsius, a pressão de vapor dele em quilograma-força por centímetro quadrado é de aproximadamente 1. Se a pressão, então, ali no olhar da bomba, na sucção, né, for superior a 1, ótimo, não cavito. Se for inferior a 1, eu vou começar a evaporar. E essas informações todas aqui são tiradas de onde? A gente tem aqui um gráfico de pressão por temperatura. Então, a gente está interessado nessa interface aqui, ó, líquido-vapor. Então, essa linha de P até 2. Então, se eu pegar uma determinada temperatura, eu vou verificar qual é a sua pressão. Então, para essa temperatura aqui, se a pressão for inferior a esse valor que a gente vai ter aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar na fase de vapor. Se ela for superior, estou na fase de líquido. Beleza? Então, isso é o conceito da pressão de vapor. É a pressão que o fluido começa a evaporar para uma determinada temperatura. E esse valor vai ser tabelado. A gente tem isso aqui prontinho. Beleza? Bom, agora eu vou falar com vocês algumas precauções para se tomar para evitar a cavitação. Então, condição básica da cavitação é que o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Então, quanto maior for o meu NPSH disponível, melhor. Bom, então vamos analisar a fórmula aqui e ver o que pode ser feito para aumentar o disponível, o NPSH disponível para a nossa bomba. Se o nosso reservatório for pressurizado, repara na equação aqui, isso é bom. O NPSH disponível vai ser maior. Por quê? Porque o ponto de partida, vamos lembrar aquela linha de carga que eu mostrei para vocês, ela só vai caindo, né? Então, o ponto de partida vai ser maior, que vai partir dessa pressão do reservatório. Se for um reservatório a pressão atmosférica, esse PS aqui vai ser 0. Então, isso é pior, vai estar tendo um valor menor aqui para o NPSH disponível. Então, quanto maior for a pressão do meu reservatório, melhor. Pressão atmosférica é um dado do local, né? E a pressão de vapor diz sobre a temperatura do fluido. Então, quanto maior a temperatura do fluido, maior vai ser minha pressão de vapor. Beleza? Isso não é bom. Então, estou subtraindo um valor maior aqui e vou diminuir o NPSH. Bom, vamos lá. Altura de sucção. Então, eu tenho duas formas de analisar isso. Eu posso ou aumentar a altura de sucção se ela for sucção positiva, ou diminuir a altura de sucção se ela for sucção negativa. Vamos ver isso aqui. De novo, vamos trazer aquela figura. O que está dizendo aqui? Então, se a minha bomba for afogada, quanto mais alto for o reservatório, melhor. Beleza? E quanto mais, se ela não for afogada, for uma bomba de sucção negativa, quanto mais baixo for esse reservatório, vai ser pior. A gente já pode ver aqui direto na fórmula por quê. Se for negativo, eu vou ter um NPSH disponível menor. Então, isso é um dos motivos que eu conversei com vocês lá no início do ano, falando, ó, bomba centrífuga não é indicada para fazer uma sucção muito profunda, se for uma de eixo horizontal. Por quê? Porque a queda de pressão vai acabar sendo grande. E a gente vê aqui, ó, o NPSH disponível, no final das contas, vai estar muito menor. Se a minha sucção for negativa, com um valor negativo de módulo muito grande. Beleza? Então, se isso aqui, se esse reservatório de sucção for lá para baixo, vai ser pior. Beleza? Além disso, então, a gente olha o nosso último termo aqui, a perda de carga. Então, quanto maior for a perda de carga, menor é meu NPSH disponível, menor é a carga na entrada da bomba. Então, essa perda de carga na sucção, a gente já sabe como é que calcula. Então, se a gente lembrar lá, quanto maior for o diâmetro da tubulação, menor é a velocidade. E velocidade, lembrando, né, a perda de carga, a gente usa a velocidade ao quadrado para calcular. Então, quanto maior a velocidade, o efeito é ao quadrado na perda de carga. Beleza? Então, se a gente aumentar o diâmetro da tubulação de sucção,
Por consequência, a velocidade vai ser menor, a perda de carga vai ser menor. Também é diretamente proporcional ao comprimento, né, a perda de carga, então quanto menor for o comprimento da tubulação de sucção também, menor é a perda de carga, maior vai ser o NPSH disponível. E também tem que se tomar muito cuidado com os acessórios da tubulação, porque os acessórios estão diretamente ligados à perda de carga localizada. Então evita-se ficar botando um monte de acessório para tubulação para ter uma perda brusca lá, né? Então às vezes você tem que botar a válvula de pé com um crivo para questão de operação da bomba, né? Uma curva de 90 graus o mais suave possível, você tem uma perda de carga menor nela, para ter um valor menor aqui de perda de carga que vai estar subtraindo o NPSH. Então quanto menor for essa perda de carga, maior o NPSH disponível. Beleza? Então esses aqui são os fatores que devem ser considerados para aumentar o NPSH disponível, correr menor risco de cavitar a bomba. E ou a gente pode o quê, né? Aumentar o disponível ou reduzir o requerido. E para se reduzir o NPSH requerido, tem uma peça muito importante que é o indutor. O indutor ele é como se fosse um rotor axial que eu tenho aqui antes do rotor radial. E esse indutor ele vai ajudar a ter mais carga aqui na entrada da bomba. Vai exigir menos aqui, beleza? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, de um rotor que opera sem indutor, o NPSH requerido dele vai ser maior do que o rotor que operar com um indutor. Ok? Então, assim a gente reduz o requerido. Então, a gente viu uma forma de aumentar o disponível e reduzir o requerido. São tudo formas para a gente garantir a segurança da nossa bomba durante a operação. Beleza, gente? Bom, então, a gente conclui aqui o conteúdo de cavitação. E para a próxima aula agora, a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. Ok?